Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu trouxe o Dr. Marco Teixeira e o assunto vai ser amputação. Infelizmente, 85 brasileiros têm algum membro amputado por dia. Isso é inacreditável, mas tem como fazer alguma coisa para minimizar esse sofrimento que é muito grande entre nós brasileiros. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, retomando aqui nosso podcast, hoje com o Dr. Marco Teixeira, que é cirurgião vascular, top, né, com quase 3 décadas de experiência no assunto. E nesse bloco a gente vai conversar algo que é assustador. Sabia que cerca de 85 brasileiros por dia são amputados por conta de doença vascular. Só em 2022 foram mais de 31 mil casos de amputação, algo assustador para um país do nosso tamanho. Marco, o que se atribui esse aumento absurdo de amputação e o que a gente pode fazer para minimizar esse número? Perfeito. Esses dados são dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, publicação recente, em que demonstra que diante dessa série histórica desde 2012, provavelmente, que ainda não foi fechado, os números não foram fechados de 2023, vai ser o maior número histórico de amputações em um ano. Então isso demonstra a gravidade, a complicação, a atenção que o cirurgião vascular tem que ter com esses pacientes. Muito bem, existem algumas correntes que falam sobre a dificuldade de acesso dos pacientes na fase inicial, ou seja, quando o paciente inicia com uma lesão, se ele rapidamente tem acesso a meios de controle de todos esses quadros, as obstruções, controle infeccioso, há uma tendência natural a que esse paciente reverta o quadro, né? Uma questão também que envolve, não só a questão da facilidade do acesso, é um assunto que ele está sendo observado sobre a possibilidade ou não de algum anticorpo desenvolvido ou algum outro mecanismo do paciente, questão autóloga por contato prévio com medicamentos, enfim. Mas isso não tenho provas. A sociedade médica, como pesquisador que Sim. ainda não tem provas efetivas desse resultado. O que a gente tem, assim, a gente seria aliviando a nossa parte, dizer que é o produto A, B, C ou D, mas me parece, aí eu estou assumindo o risco dessa observação, vou falar entre linhas, vou falar codificado, mas também a minha audiência já sabe qual é a minha posição em relação àquele troço, né, que é a possibilidade de ele estar envolvido com isso. Embora as pessoas estejam negando, mas houve uma explosão de casos de trombose recentemente, aí mais de 200 casos de trombose venosa profunda, e que aí ficam atribuindo ao tabagismo, sedentarismo, como se isso fosse algo abrupto. O que houve de mudança abrupta não foi o tabagismo, não foi a obesidade, foi outra coisa que eu não posso falar porque a gente sofre censura, mas vamos lá. Então, quando quais são o tipo de relato para você que diz assim, caramba, se não fizer nada vai acabar evoluindo mal? Sim. Porque você deve ficar preocupado com essas coisas. Claro. Então, o paciente que chega muitas vezes com a lesão inicial que não foi tratada, esse paciente que a gente tem que ter maior atenção. Um dado também importante nós ressaltarmos sobre essa estatística, existem trabalhos feitos, o nosso país é o que oitava economia mundial que mais gasta com lesões, com feridas dos membros. Ou seja, nosso gasto ele é muito grande, quase 7 bilhões de reais por ano, quase 7 bilhões. Então, o que cabe ressaltar é que, uma vez intervendo de forma precoce, já falei lá atrás sobre os cuidados que precisamos ter na prevenção, mas uma vez diagnosticado e já a ferida instalada, a gente precisa agir. Precisa agir nesse paciente para interromper esse processo, facilitar a chegada desse paciente ao cirurgião vascular, que é o especialista responsável por restabelecer a circulação, controle junto com a equipe multidisciplinar da infecção, um infectologista associado se preciso, um cirurgião de tornozelo e pé, se for o caso, mas ofertar algo diferente também,
que nós não vínhamos fazendo anteriormente. E o acesso à medicina regenerativa faz com que isso se torne muito mais, digamos, recuperável essas lesões. Quando você fala em medicina regenerativa, é utilizando células do próprio cidadão. Isso, você não vai ter, exatamente. Discutir a questão da região, não vai ter problema. Exatamente, as células do paciente para ele no mesmo ato operatório, ou seja, eu retiro as células dele e devolvo para ele no mesmo momento, sem cultivo celular, sem necessidade de submetê-lo a um comitê de ética e pesquisa. Claro que é necessário, fundamental, os estudos comprovatórios, inclusive high-grade manipulation, os laboratórios. Sim. Não estou dizendo em nenhum momento. O que eu falo é que na nossa prática diária, se nós deixarmos o comitê de ética associado às manipulações, a gente não vai conseguir acessar essa demanda. Me fala aqui uma coisa, quando você faz esse procedimento, você disse que é ambulatorial, relativamente... Alguns deles, sim. Alguns deles, que é uma coisa que em mãos habilidosas é algo factível. Sem intercorrência ao paciente. Quanto tempo depois de utilizado a técnica, ou de feita a técnica, o paciente começa a perceber essa melhora Em geral, clínica? Uma semana a gente já vai ter, mas, por exemplo, a cada 48, 72 horas... Hoje mesmo, também antes de vir para cá, eu vi um paciente que nós operamos há 10 dias atrás. Sim. Ele tinha exposição do osso do pé. Gente. Exposição óssea completamente, chama-se desse osso, o metatarso, que é abaixo do dedo. Todo o metatarso exposto. Há 10 dias atrás eu fiz um procedimento nele. Hoje eu ouvi pela manhã. Toda a área óssea estava coberta por tecido, não pele. Sim. Toda a área coberta por tecido de granulação, que a gente chama, que é um tecido de recuperação. O início da recuperação se dá por esse meio. O osso não foi feito para ficar exposto, nem tampouco o tendão. Então, osso exposto, tendão exposto, há uma tendência à perda de evolução negativa daquela ferida. E aí, então, o paciente já percebe, já ficou com outra cara, né? O paciente, e ele mais alegre, até a glicemia melhora. Melhora. E uma outra coisa que é importante também, Edmilson, nós observamos isso não só na literatura, mas na prática diária. Nós observamos que esses pacientes que têm dor, porque nem todos são neuropatas, mas os pacientes que têm dor, eles melhoram a dor, porque as células mesenquimais, elas têm a capacidade de se comunicar com o tecido, reduzir a inflamação. Então eles têm uma capacidade comprovada de analgesia nesses pacientes, que muitas vezes eles tomam opioides, que é derivado da morfina, os pacientes que não têm diabetes. E associado a isso, a qualidade da pele, a elasticidade é muito próxima da do normal, não é aquele tecido rígido que se forma. Interessante. A qualidade da cicatrização, que a gente usa essa palavra para se tornar mais fácil, inteligível, se entender de maneira mais fácil, mas a regeneração, que seria a palavra correta, ela é com a pele quase que padrão de uma pele normal. Você viveu uma época da medicina nessa área que você atua, que não tinha esse procedimento. Não tinha. E hoje tem esse procedimento. Você percebe, depois dessa tua experiência, que se você volta no tempo, o Marco Teixeira de 20 anos atrás e o Marco Teixeira atual, você dizer, se fosse 20 anos atrás, ia perder essa perna. Iria sim. Só para poder, isso é muito evidente. Muito evidente, isso é muito evidente. Eu preciso aqui ressaltar a importância dos que foram os precursores. Por exemplo, o Dr. Paulo Ock, que é um professor da UF, ele fez cultivo celular, mas ele se deparou com entraves burocráticos na aplicabilidade clínica. Então, eu não posso desmerecer todos que nos antecederam. Inclusive, ele é um cientista, eu estou citando um dos nomes. Então, não é que ela não existia, mas a aplicabilidade clínica era diferente do que ia ser permitido agora com as técnicas, bom dita, de mínima manipulação. E deve ter ouvido muita crítica. Muitas críticas. Outro lado de louco, maluco. Exatamente. Mas nós publicamos um artigo na nossa revista, a Revista da Sociedade, em que os 10 primeiros casos que nós fizemos utilizando a fração estromal vascular, que é o tecido adiposo da fração estromal vascular, que é a célula mesenquimal dele. Os 10 primeiros casos que nós tratamos foram casos quais tinham indicação de amputação. Opa! Amputação. Nós temos um grupo, o grupo se reúne e nós discutimos todos os casos. A discussão não é o Marco Teixeira que define, o grupo decide em conjunto. Nós tínhamos feito tudo, ou seja, não tenho mais nada para fazer para esse paciente a não ser a amputação. E aí nós submetemos então esses pacientes a essa técnica. De consentimento desconhecido. Exatamente. Nenhum deles
foi submetido a amputação maior. Nenhum desses pacientes. Ou seja, você citou 10 casos. E quando, isso na fase inicial, e quando eu percebi que a dimensão podia ser muito maior e a nível nacional nós expandimos essas tecnologias, essas técnicas que se utilizam, cultivo não, mas eu digo no momento, aspirar e devolver o indivíduo naquele ato operatório que é permitido, eu falei, a gente precisa divulgar isso, eu não posso manter isso reservado para o nosso grupo. E dá uma angústia, né? Porque, de novo, isso não interessa para algumas pessoas. Desculpa, não interessa para alguns grupos econômicos. Onde eu não estou nem aí para você, para o teu bem-estar, estou aí para o meu lucro da minha empresa. Claro. E isso me dá muita tristeza. E eu acho assim, a gente tem que trabalhar em cima disso, de conscientizar e parabenizar você de público essa tua iniciativa, porque você está dando prejuízo para a indústria farmacêutica, eu fico uma pontinha de felicidade, porque atrás disso está a promoção de alegria e a não perda de um membro, que, pelo amor de Deus, é algo, né, mutilante, que acaba com a autoestima desse paciente. A autoestima do paciente, qualidade de vida dele, a sobrevida desse paciente, que muitas vezes vão ficar restritos, a família toda envolvida com aquele ente querido em que ficou limitado muitas vezes. Pacientes de mais idade têm dificuldade de utilizar uma prótese, sim, né? Então, tudo isso vai impactar muito na vida e também nas feridas que não cicatrizam, na economia do país. Claro. Porque esses pacientes eles vão reinternar. E quando reinternam, muitas vezes com infecções severas que vão levar a hospitalização prolongada, antibiótico terapia de amplo espectro, muitas vezes UTI, hemodiálise, que aumenta muito o custo. Né? Resistência bacteriana, depois lá na frente. Estudo recente também, publicado em 2023, demonstra que o paciente, em média, quando submetido ao tratamento de uma úlcera a nível hospitalar, comparado a uma amputação maior, ele eleva em 1000% o custo. 1000%. Mas por que isso? Não é só o fato de amputar. É lógico que ele percorre um trajeto até a amputação. Ou seja, ele interna com infecção, ele vai fazer uma arteriografia, que é um cateterismo da circulação. Muitas vezes ele vai para a UTI, vai tomar antibiótico, aí faz uma cirurgia num dedo, depois faz no outro, faz no pé, faz na perna. Então, eleva em torno de 1000% o custo da internação de uma úlcera a uma amputação maior. Então, além, obviamente, da qualidade de vida do paciente, dos seus familiares, que é fundamental, o custo também se eleva proporcional à cirurgia de amputação maior. Você acha que teria que ser uma política de governo esse tipo de ação? Porque, assim, o brasileiro tem 17 milhões de diabéticos no Brasil, né? E pessoas que, às vezes, têm recursos e não têm informação. Eu tive recentemente com um conhecido meu que tem uma situação financeira excelente. E ele disse, porque eu não sou frouxo, eu estou em diabetes, mas eu ando no chão quente sem chinelo porque eu não sinto nada. As pessoas ficam dizendo, cara, você está com neuropatia periférica, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar. Não. E eu falei para ele que ele tinha que se cuidar, o irmão dele já tinha morrido novo, e ele perde um dedo nessa brincadeira. Depois fez uma ferida que não viu, diabético, ele já teve meio gordinho também, não conseguiu ver a ponta do pé, e teve lá o problema de amputação. Quase morreu, chegou a infartar por conta do processo inflamatório dessa ferida. Sim, não tenho dúvidas. Inclusive, um caso recente, eu fui operar em Goiânia, um paciente com neuropatia de diabetes pisou no chão, que perdeu a região plantar dos 2 pés, toda a região plantar por conta da neuropatia. Mas não resta dúvida que a política de governo ela é fundamental para que a saúde, né, melhore em todos os âmbitos, não só do ponto de vista de circulação, do ponto de vista vascular. A nossa sociedade tem feito campanhas continuadas de conscientização, de cuidados preventivos com o pé diabético, disseminação de conhecimento. Isso é fundamental, essa interação do meio político com a sociedade brasileira. E aí, apelar para você que está me vendo agora, curte aí o vídeo, compartilhe, porque assim, é uma informação relevante que às vezes as pessoas não sabem. Mesmo na medicina é algo de uma aquisição de conhecimento relativamente recente, né? Ele ainda é um médico jovem, com quase 3 décadas de formado, e que todo esse conhecimento que ele está trazendo aqui para esse podcast foi um conhecimento adquirido nos últimos 10 anos. Sim. Na tua formação universitária você não teve essas dicas, essas orientações, né? Então você tem hoje isso como é algo no serviço privado. Primeiro, o plano de saúde cobre. Segundo, é algo muito caro? Então, depende das operadoras da técnica que você vai se utilizar.
Muitas operadoras já enxergaram que é bom para ela, né? Que é bom para ela, porque ela está pensando no custo efetivo total. O que esse paciente vai me traduzir em despesa lá no final? E algumas autorizam sim. O que a gente precisa também agora são o quê? Juntar os estudos, fazer estudos multicêntricos, robustos, para que a gente possa ter um grande embasamento para que as operadoras se desvendem, muitas delas que fingem não ver os resultados muito promissores. Eu sempre tenho um pouco de receio, como pesquisador que sou, dessa questão também dos estudos robustos. Eu concordo com você, mas às vezes eu vejo que algumas pessoas se valem desse argumento para dizer que esses 10 casos que vocês relataram, uma casuística pequena, mas, meu amigo, 100% de não amputação para um grupo que iria, pelo que você falou, já tinha falhado todos os tratamentos, seria amputar. Seria amputar. Então, meu amigo, eu prefiro essa falta de evidência científica, entre aspas, porque tem evidência, do que ter a certeza da amputação. Percebo. Né? Eu prefiro ser um empiricamente vivo e inteiro e com meus pés do que um cientificamente morto ou amputado, porque eu fui me valer dessa medicina que, às vezes, mãos e pés atados que ele submete a gente. Eu acho que ele tem que... Você já tem 3 décadas de formado, começar a se libertar disso e começar a criticar. Né? Tipo assim, 10 casos são 10 casos, meu amigo, não são... Né? E 10 casos de sucesso. 10 casos de sucesso. Sabe as palavras, doutor Edmilson? Não, porque assim, não é com você, não. Às vezes me irrita, né? A pessoa fala, gente, peraí, se fosse você está doido para estar nesses 10, né? Certamente. Obviamente não espero estar incluído, até porque eu faço atividade física regular, também, que eu ouvi ainda há pouco, daqui a um pouco eu vou à academia, eu também faço parte desse time. Você faz... Controlo minha dieta, faço atividade física, então isso é fundamental para o controle metabólico, né? Nós fomos feitos para fazer atividade física. É verdade. E uma questão também do lipedema hoje, que é um outro assunto interessante, em que muitos pacientes chegam obesas, sedentárias, que têm um componente de lipedema, mas elas não modificam os seus hábitos diários. Vamos marcar um podcast só para conversar sobre isso. Porque andou na moda aí, falando muito. Isso. A gente está encerrando esse bloco, né? Tem alguma coisa que você queira falar nesse bloco ainda, das amputações? Não, é isso. Acho que, na verdade, nós precisamos conscientizar a população sobre a necessidade de se fazer uma prevenção, olhar os pés, manter a glicemia controlada, atividade física, mas se, por acaso, advir algum ferimento com difícil cicatrização, é uma opção. A população precisa saber, a divulgação entre o meio médico é fundamental, que nós podemos fazer algo além do que vimos fazendo. Quando você fala difícil cicatrização, o que você considera difícil cicatrização? Eu estou com essa ferida tem 3 dias. Não é 3 dias não, né? Não é 3 dias, exatamente. Um dos pacientes, porque existem as classificações das feridas agudas e crônicas. A gente não pode classificar que só a crônica é que pode ser tratada com a medicina regenerativa. Por quê? Porque o paciente, por exemplo, chegou com um quadro agudo de obstrução arterial, ou seja, falta de sangue na perna. Ele chegou agudo, você faz uma cirurgia de amputação e você percebe e revasculariza, claro, desobstrui a artéria. Mas você observa no primeiro dia... Você falou que faz cirurgia de amputação? Não, cirurgia de revascularização. E algumas vezes... Para evitar a amputação. Para evitar a amputação. E aí, muitas vezes, ele chegou já com tecido necrosado, um dedo, por exemplo. Você fez a cirurgia no dedo. Aí você começa a perceber, o segundo dedo está começando a evoluir, com 3, 5 dias. Aí depois você vai esperar quanto tempo mais de braços cruzados? Não temos evidência. Essa que é a questão, como disse anteriormente, né? Então a gente precisa ter expertise e tratar as feridas crônicas, mas também as agudas que evoluem mal e o que a gente estipulou um período de pelo menos 15 dias de avaliação. Joia. Gente, olha, vou dar um intervalo, mas fica aqui. Quem está no YouTube tem outros vídeos para vocês darem uma maratonada que é bem interessante. Fica aqui, fique bem, fique com a gente.